Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Você vê que eu estou de visual novo, né? Porque eu tenho até o cabelo, né? Então, vamos aqui continuar. Nós temos uma série de coisas interessantes para mostrar para vocês. Uma delas, que a gente vai começar agora, é sobre verdades e mentiras na Bíblia. Sobre Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, ou seja lá o que for. Eu vou mostrar para vocês no Talmud, já mostrei para vocês na Torá, mas vou continuar mostrando na Torá ainda, sobre a questão samaritana também. Vou mostrar para vocês na questão da versão judaica, certo? Sobre se esse cara existiu ou não existiu, e se este bíblio, essa vida aqui, ó, esse livrozinho, que todos chamam de Bíblia Sagrada, essa aqui, ó, Bíblia Sagrada, né? Bíblia judaica, né? Judaica completa, o Tanai e a Brit Hadashah, o Velho, o Antigo, o Novo Testamento, que as pessoas chamam assim, que, se bem que já falei para vocês que não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Mas vamos lá, vamos começar para a gente começar outra vez, sempre, né, nossos vídeos, rezando ao nosso Eterno. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E estarão essas palavras que hoje ordeno em seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. E serão como sinal na sua mão, e como um memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e nos vários portões de sua casa. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad. Waibtaid Shema Eloak, Afkal Lebabak, Wafkal Nafshak, Wafkal Meoudak, Wayua de Bareila, Eshanan Kian Sambak, Ayua Lebabak, Oshanintim Obalek, Dabita Bima, Abshiptak Babet. Oshanintim Obalek, Dabita Bima, Abshiptak Babet, Abliktak, Badarek, Bashkalbak, Wafkumak. O Cachatima Lual de Dek, vai o Tata Foto Binek. O Catatima Almas, os outros bato Malcharek. Que o Eterno Israel abençoe a todos aqueles que estão vendo este vídeo e possa abrir a mente, alma, corpo e espírito para tudo. Amém. Feito nossas preces, que já estava com saudade de fazer isso, vamos aqui introduzir algumas contradições, algumas coisas que mirabolantemente para alguns se tornam reais, na verdade não passam de falácias, falsificações. Vamos trabalhar com os originais, né? E também com o livro Bíblia. Será que de fato ela é confiável? Bom, vamos começar pelo livro de Mateus capítulo 9, verso 18, que diz sobre a questão da filha de Jairo. Eu tenho aquele aqui escrito. Em Lucas também 8, 41, verso 42, diz o seguinte: Jairo pede ao Nazareno ajuda para sua filha, aqui em Lucas. Diz que sua filha estava morrendo. Só que Mateus diz, Mateus 9, 18, diz que ela estava morta. Tenta entender. Se você ler um livro que uma parte não confirma outra parte, ou seja, o discípulo Mateus não concorda com o discípulo Lucas, e o discípulo Lucas também não concorda com o discípulo Mateus. Como fica isso? Será realmente verdade ou tem algo estranho nisso? Já que Mateus disse que ela estava morta e Lucas disse que ela estava morrendo. Eu te pergunto, morta ou morrendo? Decida você. Pegue sua Bíblia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 46, 47, estou com a Bíblia na mão. Mateus capítulo 20, verso 29 e 30, diz que ao sair de Jericó, o Nazareno curou 2 cegos. No mesmo acontecimento, na visão de Marcos, no capítulo 10, verso 46 a 47, diz que ele curou apenas um cego. Eu pergunto a você, 2 cegos ou um cego? Morrendo ou estava morta? Eu só estou te dando a dica como é que se diz uma contradição. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 23, verso 35, o Nazareno diz que Zacarias era filho de Baraquias. Mas o engraçado é que diz que ele lia todos eles na sinagoga, o livro sagrado. E como é que ele pode ter errado um erro tão infantil, dizer que Zacarias era filho de Baraquias?
Como é que eu vou saber? Bom, você vai lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 22, e você vai ver que Zacarias era filho de Jeoiada e não de Baraquias. Os personagens citados aqui pelo Nazareno, você encontra ele no livro da Guerra dos Judeus. Guerra dos Judeus, de Flávio José. Vai contar essas historinhas lá. Outro que um evento que posteriormente, 40 anos após a morte do Nazareno, que assim não poderia ter o que? Falado tal ocorrência. Por quê? Se isso ocorreu 40 anos depois da morte dele, se foi 40 anos após a morte dele, como é que ele sabia disso aí? Ele é profeta. Não faz o menor sentido. Desculpa, mas não faz o menor sentido. A Torá diz que o prometido, que o profeta, seria semelhante a Moshe. Isso está em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao 19. O Eterno diz que o profeta, que o escolhido que o Eterno ia enviar, seria semelhante a Moisés. Não é um Deus, é um humano. Mas só que aqui o Nazareno, aqui, Paulo diz que o Nazareno não é semelhante a Moisés. É muito maior e superior a ele, sendo um Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, verso 8 ao 18, e também em Hebreus 3, do 1 ao 6. Ô gente, mas o Eterno está dizendo que o profeta seria semelhante a Moisés. Moisés era humano, humilde. Mas aqui Paulo está dizendo, não, mas ele é maior porque ele é Deus, o Filho de Deus, ou não sei o quê. Aí eu te pergunto, o que vale? É o que diz o Eterno ou o que diz Paulo? Bom, para muitos cristãos, o que vale é Paulo, porque as outras dizem que o Velho Testamento não presta mais. Então, você já sabe o que eu falei nos outros vídeos, né? Olha só, outra aqui, que diz aqui. Eu estou só dando uma incrementada, mas a gente tem um assunto mais forte sobre a existência de JC. Aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 e 14, e também no capítulo 17, verso 10 ao 13, o Nazareno diz que João Batista era o prometido, o profeta Elias, que viria antes do dia do Eterno. O Nazareno não está falando aqui, você pode pegar sua Bíblia e ler. Só que João, lá em João, capítulo 1, verso 19 e 21, o próprio João Batista, ele desmente o Nazareno, ele diz que eu não sou Elias e nem o profeta. Olha que interessante. O Nazareno diz uma coisa e o servo diz outra. Gente, isso é fantástico. Como eu posso confiar num livro que tanto conta a mentira e se contradiz? A Torá não se contradiz nos seus originais? Olha só, outra pérola preciosa aqui é que Maria não é... Interessante aqui, que Maria não é apresentada como descendente de Davi, né? Mas apenas José, que é chamado textualmente de filho de Davi, que está lá em Mateus 1:20 e também Lucas 1:27 e também Lucas 2:4 e 5, chama José de filho de Davi. Mas Maria era filha de quem? É sério, as coisas ficam mais contundentes quando tu começa a ver a tua Bíblia. Tu já leu esse texto? Nossa, eu nunca tinha visto isso. Então eu acho melhor, meu amigo, você parar de estar sentando no banco e começar a ler a sua Bíblia, se de fato realmente ela é segura. Isso está sendo provado, não só por mim, mas por muitas pessoas. Pessoas que um dia estavam aí sentadinho no banquinho, como você, ouvindo o seu líder religioso falar, e você nunca procurar a verdade. Não seja só ouvidos, mas seja um historiador, uma pessoa que procura a verdade. Vejamos então, olha só. Lá em Lucas 1, verso 5 a 36, que na verdade, de acordo com Lucas aqui, Maria, ela é parente de Isabel, que foi chamada de uma das filhas de Arão. Ou seja, Maria também era descendente de Levi, o que mostra que Davi não era ancestral do Nazareno. Situação que, queira você ou não, anula para o Nazareno qualquer perspectiva messiânica, caso fosse buscado pela via materna. Eu creio que você é uma pessoa inteligente e sábia, sabe que o Eterno não escolhe a linhagem maternal, mas sim patriarcal. E aí, se você está dizendo que a profecia há de materna, bom, se você está dizendo que o Eterno está mentindo, porque ele diz que é paternal. Você vê lá a genealogia de Noé,
genealogia de Abraão, genealogia não sei de quem, só masculina, não desmerecendo a feminina, porque é o seguinte, aqui fala que a dinastia, como é bem sabido, a dinastia davídica, ela se concretiza apenas pela linhagem paterna. Tá lá, se você pegar o Tanaré, já que eu estou falando dele, lá em 2 Samuel 7, 12 29, Salmo 89, 35, 37, Jeremias 26, 5, e aí vai, meu amigo. Ou seja, por sua vez, queira você ou não, Nazareno não era filho biológico de José, está lá em Lucas 3, 23, Mateus 1, 18 a 25. Ele era o quê? Filho adotivo. E se ele é um filho adotivo, não cabe na profecia. E aí, fica como essa questão? Se não cabe na profecia bíblica, fica como? Olha o que diz aqui. Segundo Paulo, o Nazareno ele aprendeu segundo Paulo, aqui, o Nazareno ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, de acordo com Hebreus 5:8. Só que muito antes disso, João disse que não foi assim. João 15:10 diz que o próprio Nazareno discorda. Ele afirma que a obediência deve ser motivada pelo amor. O Joãozinho aqui, o Nazareno diz que é pelo amor, mas Paulo disse que ele aprendeu foi pelo sofrimento. Que sofrimento? Qual foi o sofrimento? Pare e pense. Se um livro começa a se contradizer, se uma coisa não fortalece a outra, não é confiável. Porque aqui em Mateus capítulo 8, verso 4, o Nazareno mandou que um leproso oferecer sacrifício prescrito pelo Criador em razão do restabelecimento da doença. Só que aí, no mesmo livro, no Mateus capítulo 1, verso 13, ele postou-se contra o sacrifício, dizendo que só a misericórdia bastaria aos pecadores e não sacrifício. Olha, se ele mandou o cara lá oferecer sacrifício e depois é contra um homem de duas palavras, que é isso? O Todo-Poderoso que eu confio, nosso Shema, nosso Kadosh Baruch Hu, é só de uma palavra só. Se tem um aí que fala uma coisa diz uma coisa, um minuto diz uma coisa e outra hora diz outra, é confiável, meu querido? Pare e pense. Olha só aqui também, mais outra coisa interessante, que eu tenho várias aqui, vai ser fantástico essa sequência de vídeos. Aqui em Gênesis 2, 3, 20, 8, 1, a Torá sustenta que o Criador ele repousou no sétimo dia da semana. Fato. O Santo Shabat. Né? Que é o quarto mandamento, lógico, que é instituído pelo Eterno, bendito seja aos israelitas. Só que interessante é que o Nazareno, dizendo ser filho predileto, outro fato que contraria o que diz o povo de Israel, pois na verdade todos nós somos filhos do Eterno, disse que imitava o pai. Ele disse que imitava o pai. Por quê? Lá em João 5, 8, 9, ele disse que ele trabalha, até hoje eu trabalho no Shabat. O ponto aqui em questão é dar-lhe uma conotação da criação durante o tempo dedicado à adoração ao Criador. Já que o Nazareno declarou que os humanos cansados, que o buscassem, achariam alívio para suas almas nele. Por quê? Porque ele era manso e humilde de coração, de acordo com Mateus 11, 28 e 29. Só que aí o seu servo João e Lucas discordam. No entanto, muitos o abordaram, não suportando sua pregação confusa e contraditória. As pessoas a entender que eles estavam o Nazareno estava incentivando a violar a Torá, além de fazê-los sentir-se inúteis. Se você é levado a acreditar que no que diz o Nazareno, você está sendo enganado, você está sendo levado a acreditar, entendeu? Numa falácia, numa mentira, você está sendo levado a acreditar que o Eterno não existiu. Ah, mas 3 são 1. Que 3 são 1? 1 é só 1. Está entendendo? O Nazareno ele afirma aqui que nunca nada oculto que ele falava claramente, de acordo com João 18, 20, mas só que ele recomendou ao discípulo que eles dissessem às escuras, que eles deveriam pregar em plena luz. Se alguém chegar para você, não diga que eu sou o Cristo. Ele ou pregava na luz ou pregava no oculto. Interessante. O que é mais interessante aqui é que, de acordo com o que diz aqui, o Messias, de acordo com eu estou falando aqui na versão do Talmud,
Na versão samaritana você já sabe, o Senhor Messias, vai lá procurar nos outros vídeos. Mas aqui na versão judaica, eu estou mostrando vocês que tanto na judaica como na Torá, na Torá, não tem versão para o Nazareno. Tá entendendo? Então é o seguinte, esse é um pequeno vídeo para muitos que virão. Que o Eterno te abençoe. E espero que você leia o que eu estou dizendo. Procure na sua Bíblia. Procure na sua Bíblia. Que o Eterno te abençoe. E que você possa aproveitar esses vídeos e abrir sua mente, seu coração para essas verdades. Por quê? Porque nada fica oculto quando o Eterno revela àqueles que estão no coração, assim como você, que é justo, que é uma pessoa sincera. Que o Eterno te abençoe, ilumine o teu caminho. Shalom, até a próxima.